Graças a Deus, meus amigos, estamos aqui juntos para participarmos do programa Palavra Urgente. Eu quero dizer a você, bem-vindos, bem-vindo todos os que assistem. E eu peço à senhora, ao senhor, por favor, nos ajude também a divulgar cada dia mais esse programa, através das mídias sociais, para que mais pessoas sejam alcançadas e possam ouvir, ver os testemunhos e ser abençoado pelo poder de Deus. Anota aí, por favor, pelo YouTube ou pelo Instagram, @Palavra Urgente. E eu peço a você sempre para curtir, compartilhar e foi abençoado, comente, põe o seu testemunho para que outras pessoas também sejam alcançadas e abençoadas pela tua vitória no nome de Cristo Jesus, e vai ser, pode ter certeza disso. Começamos o programa hoje com alegria, com fé, com determinação, sim, e já quero chamar a senhora, o senhor, para assistir comigo a primeira parte da história de hoje. Afinal de contas, todos os programas trazemos aqui um testemunho de fé, de milagre, de bênção, de vitória. E hoje, o testemunho do Felipe. Felipe que viveu a vida toda, uma vida, vamos colocar assim, derrotada, de miséria, de escassez, de sofrimento. Mas se está aqui no Palavra Urgente é porque Deus mudou essa situação. Mas eu quero que você conheça agora. Vem comigo, por favor, ao telão e vamos conhecer a história do Felipe. Põe aqui, por favor. Morava muito mal de aluguel. Morei em várias casas de aluguel, foram uma pior que a outra, mas essa última que eu tive foi a pior. Ela era uma casa assim, bem humilde, tinha até um esgoto a céu aberto na frente, e ela não tinha forro. Era uma casa que tinha um telhado, mas ela não tinha forro. A fiação da luz na parede era meia solta. Um dia a gente foi movimentar até a televisão e ela deu um curto-circuito lá. Era um lugar bem apertado, que as paredes também não tinham textura e também tinha uma goteira, no meu quarto, então a maioria das vezes eu não podia usar ele. Eu tinha que ficar no quarto dos meus pais. E o Felipe ganhando pouco no serviço, tudo, A gente até ajudou eles numa época, levou umas compras. A gente ajudou com comida. Eu não era feliz ali onde eu morava. Era muito frustrado, era um bairro muito ruim, estrada de chão, tinha muita poeira. A vizinha dos fundos, ela fazia... A que alugava para nós, ela queimava lixo nos fundos da casa, não dava para estender roupa. Também não podia chamar ninguém para ir lá em casa, porque não tinha espaço realmente para receber as pessoas, O meu desejo, o meu sonho era sair de lá onde eu estava. Que lá para mim era como se fosse um deserto. Ouviu aí? Prestou atenção? A situação que eles viviam era tão terrível, tão vergonhosa, humilhante, que ele disse, para mim aquilo era um deserto. Eu não sei você aí, mas talvez você esteja vivendo uma situação muito parecida. Afinal de contas, não é pequeno o número de pessoas no Brasil que infelizmente enfrenta situações de dívida, de miséria, de amarração financeira. Talvez você até pergunte, mas Deus pode resolver esse problema? Pode. O nosso amigo Felipe está aqui no Palavra Urgente, é porque Deus deu vitória para ele. E quer também dar vitória para você. Mas antes de falarmos sobre o que Deus pode fazer, vem comigo ao telão. Nós vamos assistir uma reportagem que a produção preparou e vai falar exatamente sobre isso. Que, infelizmente, muitos dos brasileiros sofrem exatamente com esse problema. Põe aqui na tela, por favor. Segundo uma pesquisa realizada pela Federação Brasileira de Bancos, revela que 4 em cada 10 brasileiros não possuem dinheiro sobrando no final do mês. Um estudo realizado pela empresa Vidalink revela que cerca de 33% desses jovens da geração Z, aqueles nascidos entre 1995 e 2010, enfrentam dificuldades financeiras. Problemas com dinheiro podem influenciar o desgaste da saúde mental, enfermidades como a depressão, ansiedade e até a síndrome do pânico. Os principais fatores que contribuem para as dificuldades financeiras são o cartão de crédito, empréstimos, cheque especial e contas de serviços básicos. Ouviu aí? Prestou atenção? A cada 4
Infelizmente, uma pessoa, cada 4 pessoas, cada 4 brasileiros, um tem enfrentado problemas financeiros, de dívidas, de amarração. Infelizmente, a maioria, quando chega ao final do mês, não sobra 1 centavo sequer. Mas a Bíblia diz que prosperidade é dom de Deus. Talvez você não esteja vivendo a prosperidade, porque você precisa conhecer a Deus. A Bíblia diz assim, olha, conhecereis a verdade e ela vos libertará da doença, da miséria e de todo o sofrimento. Se você quer viver uma vida de prosperidade, você precisa, e eu vou repetir, conhecer a Deus. Mas antes de falarmos mais, eu sei que durante todo o programa eu acabo falando de versículos, falando da palavra, mas eu quero insistir com você. Daqui a pouco eu vou dar uma palavra, eu quero orar por você, quero lhe abençoar, inclusive financeiramente. Mas antes, nós vamos ouvir aqui o que o especialista fala sobre isso. O nosso amigo aqui, psicólogo, a nossa amiga, perdão, a psicóloga Luciana Pureza, e ela vai explicar um pouco sobre o porquê as pessoas, principalmente os brasileiros, enfrentam esse problema. Põe aqui na tela, por favor. Falta do dinheiro, ele tem uma certa, assim, é um lugar muito importante, como a gente coloca, o dinheiro, ele é metade, 50% dinheiro e 50%, né, saúde mental, vamos colocar dessa forma. Eu já discordo, eu acho que se você tem saúde mental, a tua capacidade de superar qualquer percalço que venha, você tem esse lugar. Se você não tem saúde mental, aí a ladeira baixa. Essas pessoas que estão nessas condições, eles têm que pensar o que eles vão comer naquele dia. Eles não imaginam que um tratamento em relação à saúde mental vão fazer eles saírem daquele lugar. Como que meu filho está passando fome e eu vou ficar pensando em procurar um tratamento com um psicólogo? Esquecem até da moradia, porque a primeira coisa é comer, né? Por quê? Moradia, eles vão para debaixo de um viaduto, eles colocam alguma coisa e eles têm esse lugar. E essas pessoas, eu acredito que só mesmo esses trabalhos sociais que são feitos para essas pessoas que são olhadas, né, que têm um olhar diferente. Nós temos, independente da religião, né, porque a gente não está falando aqui sobre isso, religiões que fazem esse trabalho de chegar nessas pessoas e dar esse trabalho que às vezes o governo não chega. E tem a questão também da pessoa que tem um salário mínimo e tem que se sustentar com um salário mínimo por mês. E quando ela não tem casa, ela tem que pagar aluguel. Às vezes tem uma casa de um parente que ficou para ela, né? Então aí é luz, né? Comida, aluguel. E aí cada vez mais as pessoas vão para comunidades, porque na comunidade não paga luz, não paga água. Então ali ela não tem que se preocupar com isso. As pessoas que acabam estando nesse lugar, elas acham que o mundo onde tem possibilidades não é para ela. Não, mas eu tenho vergonha. Elas abaixam até a cabeça diante de um lugar maravilhoso porque elas não se sentem pertencentes a esse lugar. Então ela vai tratar essa questão aqui em relação ao complexo de inferioridade que ela tem, do que ensinaram a ela, do que ela não podia ser e que ela pode ser, que ela pode conquistar tudo isso e ser pertencente a esse lugar sem vergonha, sem achar que não pertence àquilo ali. O mundo é dela, o Rio de Janeiro é dela, todos os estados onde ela quiser estar, ela pode estar. Ela não pode se sentir visitante desses lugares, entendeu? Eu vou insistir com você. Impossível para o homem, possível para Deus. Difícil para o homem, fácil para Deus. Porque para Deus nada é impossível, é o que diz a Bíblia Sagrada. Talvez você não enxergue isso porque você ainda não está crendo em Deus, você não conheceu a Deus. Quem conhece a Deus, crê. E a Bíblia diz, se crê, você vê a glória de Deus. Creia nele, confie nele, e você vai ver Deus operar na sua vida assim. O nosso amigo Felipe viu. E eu vou convidar você agora para a gente assistir a segunda parte da história. E você vai ver como Deus opera na vida de quem busca Ele e acredita na sua palavra. Vem comigo, por favor. Põe aqui a segunda parte.
Eu lembro que eu fiz uma campanha pedindo a Deus, assim, né, que abençoasse eles com a casa própria, né. Nesse processo eu comecei a assistir a televisão e até que um dia eu peguei e liguei o Show da Fé. Quando eu assisti o Show da Fé, eu vi aquele senhorzinho na televisão. E aquele senhorzinho, ele me tocou no meu coração de uma forma diferente. E foi nesse momento que Deus me deu o chamado para ajudar na obra do patrocinador. Em 2013, Felipe sente o chamado de Deus. Porém, aos olhos naturais, ele não via condições de se tornar um patrocinador. Não tinha naquele momento a condição para começar a patrocinar. Eu assim, olha, eu não tenho nenhum dinheiro para ajudar. Ele queria ajudar porque eu gostei tanto dele, eu não tenho nenhum dinheiro para ajudar. E um dia eu peguei, juntei umas moedinhas, né? E fui comprar pão ali na frente de casa. E quando eu saí, assim, desci as escadas, saí na rua, achei R$150. Naquele momento Deus pegou e falou para te começar a patrocinar, ajudar a obra. Eu peguei aquele dinheiro com a maior alegria. Eu nunca tinha entrado na Igreja da Graça, fui lá e comecei a patrocinar. A obreira lá que me atendeu disse assim, como é que o senhor quer colocar alguma coisa, algum pedido? Disse assim, eu gostaria então se desse para colocar a casa própria. Ouviu? Ele ouvindo, assistindo o programa. Ouviu a palavra, gostou. E Deus já falou ao coração dele. Porque quando ele sentiu no coração de querer ajudar, era Deus já chamando ele para vencer, para prosperar. Deus chama, Deus dá o chamado e dá as condições. Ele foi até a igreja para se tornar um patrocinador. A irmã perguntou para ele, a obreira, com certeza, perguntou para ele, você quer botar algum pedido? É a casa própria. Você vai ver como Deus operou na vida dele daqui a pouquinho, hein? Se você crer também, se você acreditar, não importa o que você está passando, meu amigo. Talvez você esteja vivendo um momento difícil mesmo da sua vida, mas Deus é Deus de milagres. Ele fez na vida do Felipe, Ele faz na sua. Ele não faz acepção de pessoas. O Felipe simplesmente resolveu crer em Deus. E você? Se você crer, tudo é possível que crê. Essa foi a palavra que o Senhor Jesus deu a um pai que estava desesperado. Jesus chegou para este pai e disse assim, se você puder crer, se você puder confiar, tudo é possível que crê. Isso é o que está escrito lá no livro de Marcos. E ele creu. Ele disse, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Capítulo 9, versículo 23, inclusive. Quando ele creu de verdade, Jesus libertou aquele menino. Sumiu todo o mal dele. Ficou completamente liberto, porque ele simplesmente ousou confiar em Jesus. E você? Se você der um voto de confiança para Jesus agora, ele muda a tua situação. Ele muda mesmo a sua vida. Ele tira você desse fundo de poço que você se encontra. Tirou o Felipe. Por que não iria tirar você? Ele vai fazer isso. Mas eu vou repetir, o Felipe ouviu, por isso que eu peço sempre a você para compartilhar, para convidar pessoas para assistirem. Ele assistiu um programa, creu, gostou do programa, sentiu de Deus de querer ajudar, mas disse, eu não tenho. E Deus deu a ele a condição, ainda falou ao coração dele. E ele foi. Vamos ver o resultado? Porque daqui a pouco eu quero orar por você também. E o mesmo resultado você vai ter na sua vida se você agir a sua fé. Vem comigo. Põe aqui na tela, por favor. E aí, quando ele se tornou patrocinador, as bênçãos começaram a acontecer, né? A gente começou a frequentar a igreja e realmente eu vi que as coisas começaram a mudar na questão financeira, né? Eu vinha para cá, para outras regiões da cidade, olhava apartamentos e disse, Senhor, eu quero assim, assado. Eu profetizava, Senhor, eu quero desse jeito, dessa forma, porque eu sou um filho de Deus. Foi no 3º mês que Deus se manifestou e Deus tocou no coração do meu pai e doou para nós o apartamento. É o primeiro patrocínio, o segundo, o 3º mês de patrocínio, Deus se manifestou e nos deu aqui o apartamento onde a gente mora. Eu lembro dele orar, né, da gente sempre determinar que a gente ia para esse quarto onde tinha uma goteira, né, e lá a gente ficava orando e ele determinava que um dia a gente ia ter um lugar melhor. Tem um apartamento com 2 dormitórios, uma cozinha, a despensa, essa sala,
um banheiro digno. Adorei o tamanho do quarto, adorei que agora eu ia ter o meu quarto sem goteiras. Depois Deus abençoou com uma motinho, né? E depois um pouquinho mais para frente o carro e também bênção sem medida. E lá no trabalho ele começou a mudar de cargo, ele mudou de cargo. No trabalho, né, foi melhorando a vida deles, ele firme com Deus na igreja. Hoje a gente tem abundância, né, graças a Deus. A gente pode, eu quero comer alguma coisa, a gente tem condição de poder ir lá, de comprar, de poder sair. Tudo aquilo que nós temos hoje não foi por nosso próprio esforço, né, foi realmente a mão de Deus. Então hoje, com a palavra, eu consigo viver tudo aquilo que eu não vivia antes. Deus fez uma transformação de 360 graus. E Ele quer fazer também na sua. Só vai depender de você agora. Aqui está o copo com água. Já preparou o seu? Eu vou orar com você agora e acredite. Deus é Deus para mudar a sua situação e vai mudá-la. Vamos falar com Deus? Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu invoco o teu poder sobre a vida, principalmente sobre a família e a vida financeira de cada um que assiste o programa de hoje. Pessoas, ó Deus, que estão aflitas, angustiadas, abatidas, mas o teu poder os alcança agora, pois em o nome de Jesus eu repreendo o espírito da miséria e de toda perturbação. Digo, vai embora em nome de Jesus. E nesta água, coloca, Senhor, uma unção poderosa, porque o que dela beber, ungir-se com ela, receberá a vitória em nome de Jesus. E você que crê, diga assim seja. Amém? Beba da sua água. Graças a Deus. Amigos, eu quero agora fazer um convite a você. Já estou chegando ao final do programa. Primeiro, creia na oração e tome posse da sua vitória. Tome uma decisão também de vir participar conosco de um dos nossos encontros, principalmente nessa quarta-feira. Amanhã, quarta-feira, eu faço a oração pela família. 9 da manhã, às 14 horas e às 19 horas, que eu chamo a Noite da Salvação. É uma reunião onde o Espírito Santo vem e envolve todas as pessoas. E eu tenho certeza, se você participar conosco, você vai ser abençoado pelo poder de Deus. O endereço é bem fácil. Se tivermos como colocar aí aquela imagem da fachada, olha, preste atenção, por favor. Rua Barreiros, 1195. É o nosso endereço. Na Rua Barreiros, 1195. Essa é a imagem aí da fachada. Você chegou na Rua Barreiros, viu essa fachada, pode entrar, porque nesse santuário Deus vai abençoar a tua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Eu estou esperando você aqui, 9, 14 e 19. Fique com Deus, amanhã a gente está de volta, nesse mesmo horário, por esta emissora, em nome de Jesus. Fique na paz. Graça sou salvo e por meio da fé Deus me protege, me ergue e me deixa de pé, preparado para as boas obras, apartado de toda discórdia, sou criado na misericórdia de Jesus. Tenho acesso ao Pai pelo sangue do Filho. Não sou forasteiro, estrangeiro, sou um servo no trilho, edificado sobre o fundamento e lavrado pelo seu sustento, ajustado o preço como um templo do Senhor. Creio nele e Jesus me salva, me salva, me salva. Na tempestade só Jesus acalma, acalma, acalma.